Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre as 3 mensagens angélicas, respondendo à pergunta do irmão Pedro Albino. Como entender a terceira mensagem angélica? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like. Isso é importante para a gente levar a mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estarão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, como entender a mensagem do terceiro anjo? Então vamos à mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, verso 9 ao verso 12. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a imagem da besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui a gente vê clara uma referência a Apocalipse 13, falando da imagem da besta, da sua imagem, o seu sinal, aquele que receber o sinal na testa ou na fronte. Exatamente os mesmos textos de Apocalipse 13. Então aqui uma mensagem para a preparação para os últimos dias. Uma advertência, última mensagem de aviso para toda uma humanidade, aqueles que tomarem essa decisão de estarem do lado errado, estarem contra Deus, em afronta a Deus, não importa se conscientemente ou se escravos do seu trabalho. Essa decisão será tomada e assim eu e você seremos julgados pelo lado em que escolhermos estar. Mas importante disso, quando essa mensagem nos foi dada, quando esse tempo de preparação se iniciou, Daniel 8:14. Daniel capítulo 8, verso 14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, quando Jesus iniciar a purificação do santuário, quando o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, quando ele iniciar a expiação dos pecados, é um tempo de preparação para tomarmos a nossa decisão em aceitar o selo de Deus ou aceitar a imagem da besta e o seu selo nesse mundo. Grande conflito, o capítulo 23. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, assim antes de se completar a obra de Cristo em favor dos homens, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Esse serviço começou quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Ou seja, aqui está falando da ocasião em que Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário, ao final das 2.300 tardes e manhãs, quando Jesus fez esse serviço, iniciou o serviço dele como sumo sacerdote no santuário celestial para purificar os nossos pecados. Lembra que eu falei há uns vídeos atrás que o assunto do santuário era um dos mais importantes da Bíblia, porque ele nos faz compreender os tempos em que estamos vivendo. Primeiros Escritos, página 254. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo, ou seja, novamente aqui, 1844, Jesus passando do santo para o santíssimo, e ficando em pé diante da arca, já entrou no lugar santíssimo, está diante da arca da aliança no santuário celestial, a qual contém a lei de Deus, enviou um anjo poderoso com a terceira mensagem ao mundo. A mensagem do terceiro anjo é dada em 1844, quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Uma mensagem de advertência para o tempo do fim, para os dias de hoje. Justamente quando o livro de Daniel é aberto, quando a gente começa a compreender as profecias do tempo do fim. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 12. A primeira e a segunda mensagem
as que a gente estudou anteriormente, foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. Ou seja, ainda devemos avisar o povo sobre o fim que está próximo, sobre a aceitação do selo de Deus nos dias de hoje. Senão, iremos estar aceitando a imagem da besta, adorando a imagem da besta, ou recebendo o sinal na mente ou na mão, conscientemente ou pelo trabalho. E uma mensagem importante que irá nos ajudar a proclamar isso e a viver, nos prepararmos para receber o selo de Deus ou nos afastarmos de vez do povo de Deus. Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 3. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo de Deus para a vinda do Senhor. A reforma de saúde é um grande ramo que deve preparar o povo de Deus para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como a mão está ao corpo. É impossível levarmos essa terceira mensagem de adoração a Deus, de aceitar o selo de Deus, de viver ao lado de Deus, de nos afastarmos da Babilônia, de não compactuarmos e não adorarmos a imagem, não aceitarmos nada na nossa mente ou na nossa mão que seja contrário a Deus, se não fizermos uma reforma de saúde na minha e na sua vida. Se nós não mudarmos o nosso estilo de vida, não uma adaptação, não uma mudança de um produto por outro, mas de uma restauração àquilo que Deus instituiu no início, assim como era a alimentação de Adão e Eva, nós mudarmos a nossa alimentação hoje, assim como era o estilo de vida de Adão e Eva antes do pecado, mudarmos o nosso estilo de vida hoje, não seremos capazes de suportar as provas e iremos acabar sim aceitando o selo de Deus, o selo da besta, através da conscientemente ou através do trabalho. Se nós não abandonarmos as práticas que nos prendem, nos enraizam nesse mundo, hoje iremos ficar aqui durante 1000 anos, mortos nessa terra, ressuscitarmos na terceira vinda para compartilharmos do fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Se eu e você não buscarmos viver a mensagem do terceiro anjo, restaurarmos a nossa vida, voltarmos ao Éden, como é que eu vou viver no céu? Como é que eu vou estar me preparando para o paraíso? A minha vida tem que mudar hoje, me adaptar ao estilo de vida que eu terei lá. Se eu não faço isso hoje, eu estou andando a caminhos largos para a perdição. E a reforma de saúde, sim, é algo que devemos fazer hoje. Se nós formos voltar aqui nesse mesmo pensamento, como Adão e Eva viviam, eles viviam no jardim, viviam no campo, eles tinham a incumbência de crescer e multiplicar, se espalhar, povoar a terra e não viver em grandes cidades. Mais uma mensagem de como eu e você devemos buscar viver hoje para nos afastarmos das armadilhas do inimigo. Espero ter ajudado ao irmão Pedro a entender as 3 mensagens angélicas. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que quando atingirmos 10.000 inscritos, eu vou estar dando uma Bíblia Thompson para uma das pessoas que fez pergunta aqui no canal. Não se esqueça também dos pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivermos a mensagem do terceiro anjo hoje em nossa vida, que possamos restaurar a nossa vida hoje, possamos nos adaptar e viver conforme a Tua vontade, Senhor. Que isso, através do Teu poder, nos afaste das armadilhas do inimigo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.